Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar, e de longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra em minha boca, eis que tudo conheces, e tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão alto que eu não posso alcançar. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir aos céus, tu estás. Se eu fizer ao mais profundo abismo a minha cama, eu sei que tu estás lá também. Se eu tomar as asas da alva e me habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Pois tu formastes no meu interior, tu me entretecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de modo tão admirável e maravilhoso eu fui formada. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formada e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração e os meus pensamentos, e, Senhor, que a nossa beleza não seja o nosso exterior, nem as nossas joias, nem as nossas vestes, e sim o nosso interior. Olá, paz do Senhor, mulheres! Tudo bem com vocês? Bom, vamos a mais um vídeo. Hoje vamos continuar compartilhando da palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida desde já. E eu quero te convidar a parar um tempinho agora para que a gente possa meditar sobre algumas coisas e que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. Bom, vamos recapitular um pouquinho do que a gente falou no vídeo anterior. Nós falamos sobre lugares de honra para mulheres à luz da Bíblia, ok? Nós falamos que o lugar de honra para essa mulher, né, que leva essa mulher a um lugar de honra, é não ser moldada pelos padrões que hoje a gente vê aí tão exposto, distorcidos da palavra de Deus. É uma mulher que não é moldada pelas influências atuais hoje sobre a mulher super empoderada, né, empoderada. E a gente viu também que ela é uma mulher que dedica com muito zelo, né, a sua rotina, a sua casa, a sua família. Ela prioriza isso, ela trata disso como algo que vem antes de tudo. E eu até coloquei uma frase sobre o Ezer, né? O Ezer, na vida da mulher, à luz da palavra de Deus, vem antes de tudo. E nós meditamos também na parábola da dracma perdida. Né, nós ressaltamos ali a importância de identificar em nós, né, perdas emocionais ao longo do nosso caminho, da nossa vida. E também falamos um pouquinho da candeia, né, que são os nossos olhos, né, a gente fez um paralelo aí com os nossos olhos dentro dessa parábola, onde a gente acende um olhar que tem discernimento, né, e filtra tudo que é exposto diante de nós hoje. Amém, meninas? Então, tratando da parábola da dracma perdida, nós tiramos aí um pouquinho desse contexto para refletir e meditar. Hoje nós vamos continuar falando de prioridades nesse sentido, prioridades que nos levam a um lugar de honra em Deus, né, que vai totalmente contrário dos lugares de honra que hoje o mundo, né, que o sistema conduz a gente a estar. Deu para ficar claro assim? Então, em Lucas, que foi a parábola lá que a gente leu da dracma perdida, Lucas capítulo 15, no versículo 8, nós lemos assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, se perdendo uma delas, não acende a candeia e varre a casa, buscando com diligência até encontrar. Hoje nós vamos nos focar nesse, e não varre a casa e busca com diligência até encontrar. Nesse ponto da parábola, nos é apontado duas atitudes dessa mulher. Primeiro, varrer,
que tem um sentido ali de procurar em cada cantinho, né, que poderia estar aquela dracma, aquela moeda, e diligência, que quer dizer muito empenho, dedicação e zelo, algo prioritário que ia dedicar dela, assim, muita atenção. Beleza? Aí eu quero te fazer uma pergunta. Você já se deparou aí na sua casa procurando alguma coisa e aí quando você se deu por conta, vou procurar nessa gaveta. Aí você abre a gaveta e começa a procurar. E aí você se dá conta de que você não está mais procurando no decorrer daquele processo, você acaba por começar a arrumar a bagunça que você encontrou. Isso já aconteceu com você, menina? Meninas, comigo já aconteceu várias vezes. Eu comecei a procurar algo no armário, no guarda-roupa, numa gaveta, e quando dei por mim, eu tava limpando, passando um pano, botando tudo em ordem. E aí depois acabo, né, desfocando ali do que eu tava procurando. Mas o que eu quero dizer com essa perguntinha, né, sobre nossa rotina? Eu quero dizer o seguinte, que na nossa vida também é assim. Às vezes a gente começa a focar buscando uma solução, buscando encontrar uma resposta. A gente ora, a gente jejua, a gente chora, a gente busca do Senhor uma resposta, mas ela não vem. É que geralmente, meninas, na nossa vida, quando a gente decide, né, focar ali no problema e a gente se volta para Deus, para ouvi-lo e não simplesmente para falar do que a gente precisa. Quando a gente se dedica a ouvir o Senhor, Ele sempre vai nos mostrar, né, que o que a gente procura de resposta por fora, né, nós vamos ter que colocar em ordem algumas coisas aqui dentro, né, vamos ter que dar aquela geral, vamos ter que limpar, porque às vezes, né, a nossa busca incessante pela resolução de algum problema pode fazer com que a gente não perceba que existem coisas em nós que precisam ser mudadas, que precisam ser limpadas. Então, geralmente, nas minhas experiências pessoais com Deus, todas as vezes que eu me pus a ouvi-lo, antes de chegar àquela resposta que eu tanto esperava nele, ele me apontou coisas que eu precisava mudar e limpar em mim. É isso que eu quero compartilhar com você agora. E aí, quando o Senhor identifica em nós algo que a gente precisa transformar e mudar, a gente vai ter que ser diligente naquilo que a gente está ouvindo do coração de Deus para nós. A gente vai ter que dedicar muito empenho, mesmo que gere no nosso coração dor, mesmo que seja cansativo, mesmo que seja algo que vai demandar da gente bastante empenho, nós precisamos estar focada nisso. Porque Deus sempre vai encontrar uma maneira de revelar a nós o que precisamos mover do lado de dentro para alcançar o que está do lado de fora. Você consegue entender isso que eu quero dizer para você? Às vezes, a resposta vem depois que eu coloco coisas em ordem. Eu encontro o que eu perdi depois que eu começo a limpar, como aquela mulher da dracma fez, e a procurar com diligência uma maneira de encontrar aquela resposta. Em nossas causas, né, a gente se dedica muito, a gente quer a solução, a gente é imediatista, a gente tem vivido dias assim, onde que tudo é muito prático, tudo é muito rápido, e a gente acaba por ser assim também, a gente quer ter a solução de imediata dos nossos problemas, mas a gente não está disposta a passar pelos processos, né, a gente não está disposta a sofrer, a pagar um preço, a se calar, muitas das vezes a gente não está disposta a isso. Mas a gente tem um exemplo que é extraordinário, né? Cristo, ele nos trouxe a salvação. Aleluia, glória a Deus por isso. Mas ele passou por um doloroso e amargo processo. Ele foi levado como ovelha muda e não abriu a sua boca.
Nós estamos dispostas a passar pelos processos para conseguir, talvez, uma resposta de Deus? A gente está disposta a passar pelo processo só para cumprir um propósito? Para cumprir aquilo que a gente precisa? Cristo nos traz a maior revelação de algo muito importante e que foi incutido em nós, mulheres: a submissão. Ele foi o maior exemplo de quem se sujeitou à dor, ao sofrimento, a acusações, a humilhações, só para cumprir o propósito de nos salvar, de nos resgatar. Então, sem a submissão, que a gente olha para Cristo e vê, se nós tomarmos esse exemplo de Cristo, tudo vai ficar mais simples para nós. Nós devemos nos sujeitar, nos submeter à palavra de Deus, nos submeter a como a palavra de Deus nos ensina a nos comportar em toda e qualquer circunstância. E conhecer a palavra de Deus dedica de nós empenho, esforço, zelo, né? Precisa ser algo de rotina nas nossas vidas. E eu queria ler com você Isaías 53. Aqui a gente vê o quanto nosso Senhor se submeteu a um propósito para nos salvar. E Ele é a nossa maior referência de submissão nos processos. Leiam comigo aí, por favor. Isaías 53, o 4 diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarradas como ovelhas, como cada um se desviava para o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, e não abriu a sua boca. Será que a gente está disposta a, como Cristo, se sujeitar ao que precisa se sujeitar, se submeter ao que precisa se submeter para alcançar um propósito? Meninas, se Cristo, sendo Deus, ele se esvaziou de toda a glória dele, de todo o poderio dele, porque para nós, né, mulheres, seres humanos, é tão difícil nos sujeitarmos? Porque nós somos tão resistentes à submissão, à sujeição? Nós temos nesse século, meninas, uma bandeira sendo levantada sobre essa questão de submissão que eu quero abordar com você nesse vídeo, né? É uma bandeira que a gente tratou um pouquinho no outro vídeo, que fala de um empoderamento, de uma valorização totalmente pecaminosa, né? Dos valores da mulher, da postura da mulher. E essa figura, né, de mulher que toma a frente de tudo, ela é muito contrária à palavra de Deus. E às vezes, né, essa bandeira, ela traz tantos confrontos com a palavra de Deus e tem assuntos tão divergentes, tão polêmicos, que às vezes, como cristãs, nós se calamos diante disso. E às vezes, muito pior do que se calar, às vezes a gente está tão movida por esse sistema externo, tão longe do que Deus tem para nós, que a gente vive exatamente o que se é pregado, o que se é ensinado. A gente perde esse interesse de conhecer exatamente quem nós somos em Deus, por que o Senhor nos fez, como nós podemos batalhar nossas guerras,
como realmente nós podemos chegar a um lugar de honra e a gente é contaminado ali todo dia, alimentado. A nossa candeia, ela não se acende, ela fica absorvendo, é apagado, os nossos olhos não se acendem. Eles apagados vão consumindo tudo que é colocado diante de nós e a gente vai se afastando cada vez mais do centro da palavra de Deus e também da submissão, né? Que é o que eu quero também abordar com você aqui. Então, que o Senhor nos resgate, meninas. Se nós perdemos algo, que o Senhor nos traga de volta, que possamos ter essa vontade de assumir o lugar de honra que Deus preparou para nós e não o lugar de honra que o mundo eleva a mulher. Amém? Essa luta por igualdade que a gente vê aí no feminismo, né, que é essa bandeira aí hoje tão levantada e que a gente tratou um pouquinho no vídeo passado, né? As crianças desde pequena recebem setas diretas, influência direta sobre essa bandeira do feminismo. Esse conflito, né, de querer uma igualdade, querer ser igual, tem um fundamento. E esse fundamento está lá atrás no Éden. Por quê? Porque Deus fez o homem e a mulher para serem iguais. Essa essência de querer ser igual ao homem, na autoridade, ali em todo modo de ser, ela é válida. Ela tem fundamento. Ela não surgiu do nada. Ela está na nossa essência. Nós herdamos isso lá do jardim. É algo que Deus trouxe para nós, assim como o Senhor tinha liberado várias outras coisas, né? A imortalidade, o Senhor tinha liberado isso. E para nós é tão difícil lidar com a morte. Por quê? Porque o Senhor nos fez para ser eternas. Mas, tratando da submissão, o Senhor nos fez para ser iguais aos homens. Mas assim como a morte, que passou a ser uma realidade nossa após o pecado, a submissão da mulher ao homem passou a ser uma condição nossa pós-pecado. Então, se submeter ao homem hoje, ao seu marido hoje, não é uma questão de escolha, é uma questão de obediência à palavra de Deus. Ou você obedece à palavra de Deus e busca em Deus essa maneira de ser submissa ao seu esposo, edificando toda a sua casa, ou você não obedece à palavra de Deus. E aí a gente vê também tanto conflito. Por quê? Nos matrimônios, né? Nos relacionamentos. Por que temos tanto conflito? Porque às vezes está escrito na palavra de Deus, o homem pode usar dessa sua autoridade de uma maneira abusiva sobre a sua mulher e sem a responsabilidade, daí o lar perece. E essa mulher, por conta da sua natureza, né, da sua condição lá de velha natureza, ela vive constantemente em conflito com isso. Por quê? Porque a natureza quer responder a que ela foi feita como essência, mas a palavra de Deus nos confronta a anular a nossa natureza para sermos obedientes à palavra de Deus. Vocês conseguiram entender isso comigo? Essa revelação veio muito clara diante dos meus olhos. Eu não sei se eu estou conseguindo passar para você, mulher, a mesma intensidade que eu recebi, mas eu espero que o Espírito Santo libere isso para você no dia de hoje. Que a gente consiga entender, né, que nós temos essa ordenança de ser submissa aos nossos maridos. Então, voltando lá, né, ao exemplo de submissão de Cristo, eu gostaria aqui de abrir um parêntese, né, com nossos relacionamentos conjugais entre marido e mulher. Talvez, meninas, a gente luta tantos anos buscando uma bênção, né, no nosso matrimônio, uma bênção na nossa família, e essa bênção não vem. Às vezes pode ser a transformação do seu marido, às vezes a salvação do seu esposo, às vezes uma parceria, né, melhor, uma unidade melhor, e a gente busca isso em Deus e isso não vem. Porque, meninas, talvez não seja o tempo de focarmos no problema, mas um tempo de avaliar em nós mesmas até que ponto, vendo como exemplo de Cristo, até que ponto nós estamos dispostas a se sujeitar só para cumprir o nosso propósito.
se sujeitar em prol do nosso propósito. Eu tenho uma mulher que ela impactou a minha vida sendo isso aqui que eu tô compartilhando com vocês hoje. É a minha mãe, né? Nós oramos muitos anos pela conversão do meu pai. E a minha mãe entendeu isso. Entendeu que ela precisava se submeter a um tempo e a um modo para que o propósito de Deus se cumprisse na vida do meu pai. Entendem? Então, há um propósito na nossa família, há um propósito sobre nossos filhos, há um propósito sobre o nosso relacionamento. E aí a gente tem Cristo, que se submeteu, que foi humilhado, que foi pisado, que foi massacrado. E a gente tem um outro padrão estabelecido diante de nós. Cabe a gente avaliar em nós mesmas o quanto a gente está disposta a enfrentar o que está sendo apresentado aqui diante de nós, esse confronto a uma autoanálise e pensar, eu estou disposta a viver o que a palavra de Deus hoje me traz para viver, para alcançar o propósito de Deus na minha casa. Em Gênesis, vimos que Deus traz para o homem uma ajudadora. A gente viu lá que esse ajudadora não é algo simples, é o Ezer, é a mesma forma como Deus se apresenta para o povo de Israel, livrando eles da mão de Faraó, nós já vimos isso anteriormente. Então a função da mulher, ela se assemelha na identificação do próprio Deus. E a Bíblia nos mostra que quando Deus habilita Eva dessa maneira, ela se torna uma parceira espiritual de Adão. Ela não era apenas alguém que ia contribuir externamente, naturalmente para a sua família. Não, ela recebeu em Deus algo no reino espiritual. A sua tarefa espiritual era trazer auxílio para Adão e acionando junto dele a obediência a Deus. E logo, eu anotei aqui, logo vemos que não se trata de uma missão qualquer, vemos uma autoridade no âmbito espiritual, algo que Deus liberou para a mulher. E aí, meninas, eu fiquei, pensando sobre isso, eu falei, se o Senhor habilitou a mulher para ser, esse auxílio, e há uma influência no reino espiritual dada por Deus, poderosa, para que a mulher exerça esse papel de auxílio. E Eva fugiu disso, quando ela decidiu ali desobedecer, ela acionou um outro campo que não era o auxílio. Qual é o contrário, o antônimo de auxílio? E daí eu fui buscar no dicionário. E para minha surpresa, amadas, o antônimo de auxílio, o dicionário me trouxe a revelação de desproteção. Desproteção. Então, quando Eva é o alvo, Lembra que eu falei disso no primeiro vídeo? Porque Eva foi o alvo? Então, quando Eva é o alvo de Satanás, não é simplesmente porque ela era mais fraca, ou não é porque ela ia praticar influência sobre Adão, ou porque ela foi enganada, ou porque ela tinha o poder de proteção. Não, meninas. Ela foi o alvo do inimigo porque o inimigo sabia o poder que Deus tinha liberado sobre a missão de Eva, sobre a missão que ela tinha. E aí, quando ela escolhe, ela cede ao pecado, ela cai, essa missão no reino espiritual perde o seu poder de acionar o auxílio. E, da mesma forma, ganha a desproteção, que é o contrário de auxílio. E aí, o decorrer da história, a gente já conhece, a gente já sabe como foi. Então, há algo poderoso de Deus em nós quando a gente aciona o Ezer, o auxílio. Há algo no reino espiritual sobre nós quando a gente é esse auxílio
que Deus planejou para que a gente carregasse em nossa missão. Então, quando a gente lê lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 1, que diz que a mulher sábia edifica o seu lar, não se trata de uma mulher que com esforço, dedicação, vai construir algo, amadas. Não se trata de uma edificação somente pela dedicação nesse reino nosso, né? Nesse plano terreno. Se trata de o quanto nós sabemos, não se trata do quanto nós sabemos, se trata do quanto nós estamos dispostas a assumir esse lugar de honra e autoridade que o Ezer traz para nós. Aleluia! Se nós conseguirmos entender isso, amadas, se a gente conseguir entender que o nosso lugar em Deus é poderoso quando a gente se dispõe a ser esse Ezer, a gente compreende que as nossas batalhas na nossa casa, que as nossas dificuldades com os nossos filhos não são carnais, mas são contra principados e potestades. E aí eu consigo, né, entender com clareza com quem eu estou lidando. Por quê? Porque o Senhor nos habilitou para alcançar proteção em nossa casa. O Senhor nos habilitou a ser auxílio e socorro, não só nas tarefas, nos afazeres, nas dedicações, mas no reino espiritual. O Senhor nos habilitou. Aleluia! Glória a Deus! E aí, como eu consigo entrar nesse lugar, então? Como é que nós vamos conseguir entrar nesse lugar quando eu olho para Cristo e eu entendo o valor que se submeter ao propósito traz para a minha vivência, traz para a minha vida, traz para o meu lar. Quando eu olho para Cristo, eu espero mesmo em Deus que o Senhor traga essa revelação para você hoje, que está me ouvindo. Quando nós entendermos o quanto é poderoso se submeter, né, para alcançar o propósito de Cristo na nossa casa. Quando a gente entender isso, é aí que a gente entra nesse lugar, nesse lugar que o Senhor nos traz poder. Então, eu anotei aqui, então eu não vejo mais o meu esposo como alguém que me ofende ou que me faz infeliz. Eu não olho mais para os conflitos da minha casa e fico observando uma situação que me torna infeliz, né? Poxa, meu esposo não é assim, né? Não é assado, ele faz isso, ele faz aquilo. Então eu já não olho mais para ele assim quando eu estou nesse lugar, né? Eu olho para ele e vejo assim, ó. Eu vejo tanto no esposo quanto nos filhos. Talvez você tenha filhos hoje que, né, estão em diversas situações que te entristecem. Eu não vejo mais meu esposo e filhos como pessoas que me trazem felicidade, mas como pessoas que, através de mim, desse lugar que eu aciono em Deus, né, das minhas renúncias, da minha dedicação, do meu posicionamento diante do Senhor, com a submissão, um auxílio, eles vão encontrar em mim o auxílio para alcançar o amor de Cristo. O amor de Cristo. Mas, meninas, eu não estou falando aqui de suportar a violência, de suportar a agressão, porque violência é crime e crime tem que ser denunciado. Nós estamos falando aqui, meninas, eu estou conversando com vocês sobre problemas no matrimônio, problemas na nossa casa, dificuldades. Amém, meninas? É sobre isso que eu estou tratando com você, que nós estamos compartilhando nesse momento. E o Senhor, meninas, Ele nos chama para esse tempo e esse modo, que é algo que a gente vem falando também, sobre o tempo e sobre o modo de Deus, sobre o tempo e sobre o modo de Deus. Deus nos convida a esse tempo para conhecê-lo mais de perto, para confiar naquilo que Ele já liberou em nós. Nós já falamos disso também, para confiar naquilo que Ele liberou em nós. E nós vamos nos movendo pela sua palavra, porque a palavra de Deus nos conduz a uma verdade, e essa verdade nos liberta, e além de nos libertar,
ela nos habilita como mulher, como esposa, como mães, como filhas. É isso que o Senhor tem nos convidado. Nesse tempo que a gente tem dedicado, é isso que o Senhor tem chamado a nossa atenção. Então, priorize e assuma o seu lugar de honra. Priorize alcançar esse lugar que, meninas, às vezes diante dos homens, da sociedade, vai trazer para você, assim como Cristo, uma humilhação, uma desvalorização, algo que não é bonito, que não tem parecer aos nossos olhos. Assim como começa o capítulo 53 de Isaías, ele não tinha parecer nem formosura. Talvez assumindo esse lugar de submissão, alguém pode olhar para você, ou você mesmo pode olhar e dizer, não tem parecer nem formosura nisso. Mas eu quero te dizer, com toda a alegria do meu ser, porque eu entendi isso, quero compartilhar com você isso, que tudo o que nós fizermos que tem com conteúdo bíblico, que vem como base a palavra de Deus, nós somos habilitadas com poder diante do Senhor. Então, pode não ter parecer nem formosura, nem ser atraente para mim e para você assumir esse lugar de submissão e de busca por estar no lugar para cumprir um propósito de Deus. E o propósito de Deus para nós, meninas, não é nos fazer feliz. O propósito de Deus para nós e em nós, através de nós, é reconciliar a nossa família diretamente com a salvação que Cristo nos traz. Então, meninas, que possamos ser para a nossa família e para as pessoas esse canal, essa pessoa que habilita o conhecimento do amor de Cristo. Porque quando a verdade entra em nós, nós nos tornamos aptos para assumir a nossa posição e começar a transferir em nós e através de nós o amor de Cristo. Eu quero te dizer que a grande recompensa está nesse lugar de honra em Deus. Você pode contemplar grandes milagres na sua vida, na sua casa, assumindo esse lugar de honra em Deus. Amém? Meninas, com muito amor eu compartilho dessas palavras. Com muita alegria eu estou aqui com vocês, dedicando esse pequeno período para meditarmos nessa palavra tão viva e eficaz que emociona o meu coração. E às vezes, tudo que eu digo não alcança o sentido ao qual eu recebo, mas eu também creio no Espírito Santo de Deus, que é o que transforma a nossa vida e nos traz revelação. Então, que você seja alcançado pelo Senhor, que o Senhor esteja ministrando aquilo que eu não consegui ministrar e que você seja encorajada, mulher, a estar juntamente comigo nessa missão, nesses valores, reconstruindo nossas vidas pelos padrões da palavra de Deus. Eu sou muito grata, né, porque você dedicou até aqui o seu tempo. Nós vamos partir para o próximo vídeo, é o nosso último conteúdo. E esteja meditando, né? E apresentando o seu coração ao Senhor, porque Ele tem falado conosco e Ele é o nosso maior, melhor, maravilhoso, poderoso, majestoso Deus, tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.